Bandeira, faço parte aqui do time de Global Selling da Amazon, que é o time de vendas internacionais, e estou aqui hoje para apresentar um pouco sobre esse programa para vocês. E aí, falando sobre a agenda da programação, em primeiro lugar, vou explicar aqui por que faz sentido expandir para os Estados Unidos, né? Depois eu vou falar um pouco sobre como começar a vender na Amazon dos Estados Unidos. Vou apresentar para vocês a nossa rede de prestadores de serviço. Depois eu vou falar sobre como você consegue enviar os seus produtos para os Estados Unidos. Falar sobre as tarifas do programa e, por fim, dar alguns exemplos de vendedores que já estão vendendo lá fora. Em primeiro lugar, por que faz sentido a gente expandir para os Estados Unidos, né? Acho que... Bom, pessoal, acho que a gente está travado de novo. A Bruna parou ali naquele rosto bonito ali. Acho que todo mundo pode fazer um print screen, depois a gente faz um meme dela, né? Então, primeiro eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos. Então, eu vou tentar seguir aqui com a apresentação. Agora deve ter ido. Ver se você confirma. Agora foi, né? Legal. Bom, então, acho que vamos voltar de novo. Eu queria pedir desculpa aqui pelos probleminhas técnicos, mas todo mundo está trabalhando de casa. Acho que quem não passou por isso ainda, né? Então, vamos lá. Aqui a Bruna falou um pouquinho da agenda, né, da expansão, o que a gente vai falar. A gente hoje vai focar muito nos Estados Unidos, a gente vai entrar um pouquinho no detalhe por que vender, como começar e como que funciona na prática. Isso, alguns exemplos também de que isso aqui já é um programa ativo. E, na verdade, tem uma mensagem importante aqui, gente, que só para explicar um pouquinho do roteiro que a gente está seguindo, tá? Então, a gente vai falar hoje mais ou menos uns 15 minutinhos. Depois do final dessa sessão, a gente vai ter mais uns 5 a 10 minutos de perguntas. E aí, depois, 3h30, a gente tem uma sessão com quem já foi, tá? Então, a gente trouxe aqui alguns convidados de quem já foi para os Estados Unidos, para vocês escutarem dele, que é muito, muito mais rico do que a minha própria apresentação. E depois, e por último, de 4h30 e 5h30, então a gente vai ter uma sessão só de perguntas e respostas. Já estou vendo aqui que o chat está super ativo, então o que não der para a gente conseguir responder nessa sessão de agora, dos próximos, nessa sessão até 3h30, a gente responde na sessão de 4h30 e 5h30, tá? Então, essa aqui que é mais ou menos a regra do jogo, tá bom? Então, vamos assim, para a parte legal, né? Assim, o que a gente vê que é importante expandir para os Estados Unidos, né? Acho que, então, tem 4 pontos. Primeiro, a gente sempre brinca assim, né? Por que a gente vai se limitar ao Brasil, enquanto o mundo todo está muito mais globalizado, todo mundo muito mais conectado? Por que eu vou abrir mais um canal aqui no Brasil se a gente tem essa oportunidade de vender nos Estados Unidos, tá? E aí aqui acho que tem 2 números que para a gente chama muita atenção, que é a quantidade desse mercado. A gente fala, os Estados Unidos é muito grande, mas o que funciona isso? Como é que é isso na prática, né? São mais de 200 milhões de visitantes únicos e só assinantes Prime, que é o programa de assinatura da Amazon, são 100 milhões, né? Então, só de número de assinaturas de assinantes Prime é muito maior do que todo o e-commerce aqui no Brasil, né? E aí, indo para o segundo ponto, tem uma vantagem aqui de você diversificar, e aí tem 2 pontos aqui importantes na diversificação. Primeiro é ter um recebimento em outra moeda, né? Então, recebimento em dólar, e segundo é a sazonalidade, porque não necessariamente todas as datas comemorativas do Brasil e dos Estados Unidos são iguais, né? Então, quem não sabe que o Valentine's Day é diferente do nosso Dia dos Namorados aqui. Então, assim como o Dia dos Pais também é diferente. Então, isso consegue dar uma constância toda durante o ano. E eu acho que a mensagem importante, assim, que é um mercado muito interessante, mas pensando na Amazon, aqui no dia a dia da Amazon, a gente consegue facilitar muito isso. Então, primeiro, a gente criou um programa para democratizar a exportação. Então, depois a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, mas um processo super simplificado, pensando em quem nunca exportou, em quem não tem experiência, em quem tem receio, medo de começar, tá? E depois lá, pensando na logística dos Estados Unidos, uma vez, legal, exportei meu produto, como que funciona para eu atingir esse cliente final e fazer essa entrega? E aí tem uma segunda parte, que é o quarto ponto aqui desse slide, que é a oportunidade de usar toda a rede de logística na Amazon nos Estados Unidos. Então, hoje a gente já ouviu falar bastante de FBA, logística da Amazon. Então, você imagina nos Estados Unidos, onde a gente tem
quase 100 centros de distribuição, já é um mercado super consolidado, uma operação super consolidada, e isso é uma oportunidade de quem nunca exportou conseguir ter mais facilidade para acessar os clientes em outros países. Mas vocês devem estar perguntando, legal, Renato, democratizar a exportação é uma palavra muito bonita, muito legal, tudo mais, como que funciona isso na prática, né? Então, tem aqui os 4 passos que a gente montou, tá? E acho que no primeiro ponto que eu queria destacar, que eu já falei, a primeira barreira que a gente tirou nesse programa é a necessidade de ter uma empresa nos Estados Unidos. Então, quem já pensou em exportar, quem já tentou exportar, sabe que você precisa ter um representante comercial, um distribuidor internacional, alguém do outro lado que receba essa mercadoria. Para as empresas maiores, elas, inclusive, criam uma outra empresa lá nos Estados Unidos. Aqui você não precisa, você vai ter acesso aos Estados Unidos através do marketplace, então você pode começar do tamanho que você quiser, não tem nenhum tipo de intermediário, e você consegue usar seu próprio CNPJ para se registrar na Amazon e para vender lá nos Estados Unidos de forma 100% legal. Segundo passo, você não precisa ter uma conta bancária nos Estados Unidos. Então, é uma outra barreira também. A gente criou um programa aqui em que você usa carteiras virtuais, carteiras digitais, para conseguir ter esses recebimentos lá em dólar e depois converter aqui para reais e você recebe na conta da empresa aqui no Brasil. Né? Terceiro ponto, e é um ponto que gera muita dúvida, com certeza, né? Quais os produtos, o que funciona lá? Isso depende muito das empresas, né? Então, aqui sempre o que a gente sugere é analisar a sua curva aqui do Brasil, mas também analisar o mercado que você está indo. Né? A Amazon tem a página dos melhores vendidos, do best sellers, tem várias ferramentas, inclusive fora da Amazon, que você consegue ver isso e fazer um cruzamento. Porque não necessariamente o que vende aqui vende lá, mas você tem que começar. E aqui o que é legal do programa é que você pode começar do tamanho que você quiser. Então, se você já tiver feito uma análise e você quiser investir, você consegue. Se você quiser só testar com alguns poucos produtos e algum pouco estoque, você também consegue. E quarto e último ponto, que a gente falou muito rapidamente, né, sobre a logística da Amazon ou Fulfillment by Amazon, o modelo vencedor aqui de exportação, que é o modelo que a gente sempre recomenda, é ter um estoque avançado lá nos Estados Unidos. Então, dessa forma, você imagina, né, os clientes, os 100 milhões de usuários Prime nos Estados Unidos, eles estão acostumados com uma entrega rápida e barata, com uma devolução fácil. Então, isso tudo é provido pela FBA, pela logística da Amazon, e empresas brasileiras conseguem ter isso. Então, é um modelo que a gente entende que é mandar um estoque, um volume maior para os Estados Unidos, para um desses vários centros de distribuição dos Estados Unidos, e a partir deles a Amazon entrega. Então, a Amazon cuida de toda a armazenagem, cuida da logística, da devolução, atendimento ao cliente, tudo relacionado à logística também. Então, isso tem um ponto de vista de experiência do consumidor final, o volume de vendas assim, ser muito maior, além de tirar a necessidade operacional, a carga dessa empresa brasileira que não tem uma infraestrutura logística em outro país, de acessar esse canal e poder aproveitar toda essa logística que já está lá operando há vários anos. Tá? Então, eu acho que isso aqui é contando um pouquinho de como que funciona essa na prática, e acho que a mensagem que eu queria passar aqui é que isso tudo já está acontecendo. Tá bom? Então, eu falo assim, mas Renato, mas legal, mas como que o produto chega lá? Eu nunca exportei na vida, né? E aqui tem, de forma bem superficial, os quatro principais passos, mas aqui acho que o que eu queria destacar é principalmente o ponto 1, que é a escolha operador logístico. Mas a gente não tem um operador logístico, né? Quem aqui já nunca exportou não tem nenhum tipo de contato. Então, aqui a gente fez várias parcerias com transportadoras, tanto de transporte aéreo, pensando em FedEx, UPS, DHL, em que vocês têm acesso, as empresas parceiras da Amazon têm acesso a um preço e um atendimento diferenciado que elas não teriam se elas fossem bater lá na porta lá dessas empresas, e a mesma coisa para o transporte marítimo também. Então, a gente construiu um programa aqui em que, apesar do transporte, a Amazon, entre o Brasil e os Estados Unidos, a Amazon não é quem faz, mas a gente construiu essas parcerias para que seja um programa muito facilitado. Tá bom? E aí, falando especificamente das transportadoras, dos couriers, né, de quem faz o transporte aéreo,
a gente simplificou ainda mais de que a parte de aduaneira, a parte de alfândega, a parte burocrática da liberação da saída aqui da mercadoria do Brasil, são eles que fazem. Então, é um problema, é menos uma barreira que quem nunca exportou tem. Então, o programa realmente que ficou facilitado para você exportar. Tá bom? E aí, entrando um pouquinho no detalhe dos pontos que estão aqui no slide, no ponto 3, quem nunca ouviu falar, esse aqui é uma figura, um instrumento dos Estados Unidos, especificamente, que é o importador estrangeiro, né? Que é, para quem não tem uma empresa nos Estados Unidos, você se cadastra como importador estrangeiro, e é dessa forma que você consegue exportar sem que tenha um seu CNPJ aqui do Brasil, sem que tenha um comprador lá do outro lado. Tá? E, por último, aqui tem a documentação. A gente tem aqui um estigma, né? Assim, o Brasil, quem sabe, quem é empreendedor no Brasil, o Brasil é muito burocrático. E aqui a boa notícia é que o Brasil é incrivelmente pouco burocrático para exportar. Então, quando eu entrei, assim, quando a gente estava construindo esse programa, eu entrei aqui, não trabalhava ainda com comércio exterior, falei assim, isso não vai dar certo, né? Assim, não vai dar, o Brasil é muito burocrático, como que vai funcionar? Incrivelmente, a documentação é muito mais simples do que a gente acha, e, de novo, as transportadoras, principalmente quem está começando, só com transporte aéreo e tudo mais, de novo, tem documentação, tá? Tem alguns passos que você precisa fazer, mas essas transportadoras, elas conseguem ajudar, principalmente nesses primeiros envios. E aí, aqui é um pouquinho da cara da rede de prestadores de serviço. A gente, daqui a pouco, tem uma seção específica da rede de prestadores de serviço, mas, na prática, isso significa, é uma plataforma que a gente tem dentro da central de vendedores. Está um pouquinho pequenininho aqui no slide, mas acho que vocês conseguem ver. Fala assim, eu estou localizado no Brasil, quero vender para os Estados Unidos, qual é o tipo de serviço que eu preciso? Então, aqui a gente está falando muito de transporte, que, obviamente, é o principal parceiro aqui que a gente tem, mas tem vários outros. Então, tem empresas, por exemplo, de alimentos, né? Então, muita gente de café, chá, que precisa ter o FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos. Então, de novo, a gente tem parceiros aqui que conseguem ajudar nessa etapa para quem não tem esse registro consiga tirar. E isso vale para várias etapas do processo, tá? Então, a gente tem aqui 14 categorias de vários assuntos em que quem nunca exportou, quem não tem dúvidas sobre alguma etapa do processo, consegue acessar esses parceiros em que a gente já tem algum tipo de alinhamento. Legal, dúvidas também sobre custos. Então, a gente explicou um pouquinho sobre a atratividade do mercado dos Estados Unidos, como que funciona na prática esse programa com a Amazon e também com os outros parceiros que não são a Amazon, né, que a gente tem esses convênios, e custos. Então, mensalidade lá nos Estados Unidos é de $40 por mês, e aqui é uma notícia boa em que quem tem a gente consegue vincular as contas do Brasil e dos Estados Unidos, é uma tarifa única, tá? Isso vale também se a gente se expandir. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas isso vale também para outros países, para México, para Canadá. Se você tiver outra conta na Amazon nesses outros países, você tem uma tarifa única de $40, tá? E aí depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de vinculação do câmbio, das contas. Comissão de venda, muito parecido aqui com o Brasil, tá? É um percentual de acordo com a categoria, então são percentuais um pouquinho diferentes, tá? Então, eu vou pedir aqui o pessoal que está me ajudando a botar no chat, dependendo da categoria, os percentuais aqui do Brasil e dos Estados Unidos são um pouquinho diferentes, é um percentual que varia entre 8% e 20%, e os custos de logística, né, são basicamente dois custos, um custo por envio e o segundo custo de armazenagem, então nada muito diferente do que vocês já estão acostumados, tá bom? E aí aqui embaixo tem um lembrete, que acho que tem uma dúvida, e acho que vai surgir também, mas é sempre importante, a Amazon ela não faz esse transporte entre Brasil e Estados Unidos, e a Amazon não é a Amazon comprando lá nos Estados Unidos, tá? Então, acho que isso é importante deixar claro, que é uma modalidade de marketplace, onde a empresa responsável, a empresa aqui brasileira, ela é responsável de enviar esse produto
lá para os Estados Unidos e armazenar em um dos centros de distribuição da Amazon lá nos Estados Unidos. E a gente trouxe aqui alguns casos de sucesso, então já a gente vai falar com o pessoal da Madeiras e da Plugit, estou super animado. Então, isso aqui, a gente literalmente tirou essa foto aqui alguns dias atrás, então, se vocês entrarem na Amazon.com, vocês vão ver exatamente isso, então, Boticário, Desenchar, Madeza, Plugit. Então, acho que isso aqui é para trazer um pouquinho, tangibilizar e transmitir a mensagem de que isso é um programa que já existe, já está funcionando, já temos várias empresas brasileiras tendo sucesso, e aqui é uma foto da página delas lá, que tem várias ferramentas de marketing que a gente consegue ter acesso lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Acho que primeiro esse QR Code aqui, por favor, quem pudesse, Luiz, se puder botar aí no chat, quem tiver interesse para se inscrever através desse QR Code. É um programa que ele é aberto, tá? Então, hoje, se você quiser vender, na verdade, em qualquer Amazon no mundo, a gente tem hoje site próprio em 21 países, ele está aberto. A gente hoje fala muito dos Estados Unidos porque é o canal mais óbvio. Tem uma parte que ainda não está aberta, que é fechada para convidados, que é essa unificação da conta entre o Brasil e os Estados Unidos. Tá? Então, a gente hoje só está fazendo com convidados, o Ricardo falou ontem, né? A gente já vai expandir isso para mais gente. Mas, de novo, Renato, estou muito ansioso, eu preciso começar amanhã e, por acaso, se eu não fui selecionado aqui, aí você consegue começar, mas a recomendação aqui, o convite que eu queria fazer é todo mundo que tiver interesse, que tiver curiosidade para saber mais, participar das sessões que vão ter agora e se inscrever aqui através do link do QR Code também, que aí sim, para a expansão e unificação da conta da Amazon.com.br com a Amazon.com, aí sim a gente está fazendo só com alguns convidados. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Queria agradecer aqui, de novo, pedir desculpa aqui pelos probleminhas técnicos, mas todo mundo está vivendo esse tipo de problema. A gente tem agora 7 minutinhos para dúvidas, mas, de novo, a gente vai ter uma sessão completa às 4h30, que aí sim a gente vai ver aqui, falar por todas as perguntas que estão passando no chat. Tá bom? Aí acho que eu vou pedir ajuda, não sei se Luiz ou Bruna, se a gente consegue selecionar algumas perguntas aqui do chat. Bom, vamos lá. Deixa eu ler umas perguntas aqui. Tenho conta aqui no Brasil e fiz abertura de empresa nos Estados Unidos antes do surgimento do programa. Ele ainda está inoperante. Devo seguir com operação de empresa nos Estados Unidos ou me cadastrar nesse programa novo de exportação? Boa pergunta, César. Acho que aqui, se você já está no processo de criação de conta nos Estados Unidos e já está com tudo pronto, não tem problema você seguir assim. Então, você pode criar a conta utilizando os dados da empresa americana. Acho que aqui o programa é mais uma facilidade para quem ainda não tem, né, esses dados igual você já tem. Então, já que você criou, você pode seguir com os dados da empresa americana e aí se atente só às questões de como você deve fazer esse cadastro. Boa. Como faço para que o consumidor americano acesse uma versão dos meus anúncios adaptado para o idioma inglês? Bom, aí nesse caso, se você já tiver os seus produtos cadastrados aqui no Brasil e você deseja disponibilizar esses produtos nos Estados Unidos, você vai ter que criar esses produtos de novo lá no mercado americano, tá? Então, por mais que eles já existem aqui no cenário da conta do Brasil, você mesmo assim precisa adaptar, fazendo as traduções e tudo para esse novo mercado dos Estados Unidos. E aí, Bruno, acho que eu queria complementar aqui, esse é um dos exemplos da rede de prestadores de serviço, né? Então, a gente vê várias empresas que têm pessoas na equipe que falam inglês, que são capazes de fazer esse tipo de tradução. Tem gente que pede ajuda de primo ou de família. Tem gente que fala assim, não tem acesso a ninguém. Então, para essas pessoas, entrando lá na rede de prestadores de serviço, você tem uma aba específica para empresas de tradução que, para quem não tem nenhum tipo de experiência ou contato com a língua inglesa, você consegue acessar esses prestadores de serviço.
Renato. Vou ler aqui, que já está até com o meu nome. Ó. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Renato, como fica a questão dos impostos tipo ICMS? Não, acho que a parte tributária é uma dúvida muito comum, né? E acho que vou gastar um pouquinho de tempo para explicar com mais detalhe. Acho que, primeiro, tem vários tipos de regimes tributários, né? Então, simples, o lucro presumido, o lucro real e tudo mais. Então, isso aqui é um tema muito complexo e não é onde a Amazon a gente não é especialista, né? A gente não consegue entrar nesse detalhe justamente por toda essa complexidade, tá? Então, aqui minha recomendação, de novo, é falar com alguém especialista, prestador de serviço, que são os parceiros que a gente tem. Mas o que a gente vê na prática, tá? Então, a exportação, ela tem no Brasil alguns benefícios. Então, impostos indiretos, e o ICMS é um deles, você fica isento, né? Então, a gente tem algumas empresas que tem desse benefício, inclusive na compra de insumos ou de produtos que eles são para fins específicos de exportação, você também tem alguns benefícios tributários, tá? E aí depois na venda, então acho que impostos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, o que a gente vê outras empresas acontecendo é que você não tem, você tem isenção desses tributos na hora da exportação. Mas, de novo, acho que aqui é importante, um tema super complexo, que uma sugestão, uma recomendação aqui de falar com prestadores de serviços especializados, mas é um pouco do que a gente vê na prática, que é benéfico do ponto de vista tributário, a exportação. A gente tem muito incentivo para a exportação. Quem tem conta integrada no Brasil precisa responder a entrevista fiscal para a Amazon nos Estados Unidos? A Atacado Modo Online está perguntando. Sim, tá, pessoal? Assim que você ativa a conta nos Estados Unidos, mesmo ela sendo integrada, vai ser necessário fazer o preenchimento da entrevista fiscal, justamente para que você esteja regulado, tá? De acordo com as adaptações do país. Então, sim, é necessário. Boa pergunta. Vamos lá, a gente vai estender um pouquinho mais a sessão, porque a gente teve esses imprevistos aí no caminho, então podem mandar mais perguntas que a gente vai conseguir responder ao máximo aqui. Se precisa responder, qual opção a empresa brasileira deve pôr? Atacado Modo Online. Não sei se entendi muito bem a pergunta. Eu também não entendi. Acho que vamos para a próxima e depois a gente responde. Como funciona a precificação do produto por conta da tributação e como calculo essa tributação? A Rep Express quer saber, Renato. De novo, assim, depende muito do regime tributário em que você está, né? Então, isso aqui depende muito se você está no simples, no lucro real ou no lucro presumido. Então, por exemplo, para o simples, a gente vê que não muda, porque o faturamento é todo sobre receita, né? Então, os impostos todos são sobre a receita. O que muda um pouco é o limite. Então, o limite do simples ele é estendido para exportação, e aí, de novo, acho que é uma recomendação de entrar no detalhe. E para quem é do lucro presumido ou lucro real, o que a gente vê um pouco que a gente comentou na pergunta anterior, em que impostos indiretos você está isento. Mas, assim, só reforça, assim, esse é um assunto complexo, a gente não é especialista, eu que estou mais repassando a mensagem aqui um pouco do que a gente vê na prática, tá bom? Na minha conta profissional, pergunta da Rita. Na minha conta profissional tem a opção de vender para Estados Unidos, Canadá e México. É só clicar nessas opções para vender para esses mercados. Após seguir os passos que informou, não preciso então pagar as taxas de cada local, já que na minha conta constam estes mercados como aptos. Exato, Rita. Utilizando a conta unificada, você paga uma taxa única, que é uma taxa de R$ 39,99, e você consegue vender em todos esses países disponíveis da América do Norte, que é, no caso, né, da conta unificada, que é Estados Unidos, Canadá, México e Brasil, que é o que a gente considera aqui. Então, você vai pagar somente uma mensalidade. Boa. Pergunta da Nolis Books Editora. Atualmente eu já exporto livros para o exterior. Sou obrigada a utilizar o FBA nos Estados Unidos ou posso utilizar uma tabela de fretes como na venda aqui? Excelente pergunta. Não é obrigatório, tá, a utilização do FBA para você começar a vender nos Estados Unidos. Então,
não é um pré-requisito utilizar a nossa logística, é mais uma recomendação pelo fato de ter todos esses benefícios que a gente mencionou aqui anteriormente, né? De ter a logística mais rápida, de você também fazer com que o consumidor não demore um prazo muito grande para receber essa mercadoria, então é mais por esse motivo. Mas sim, se você quiser começar utilizando a sua tabela de fretes e mandar direto do Brasil, também é possível, tá? Mas só reforçando esse ponto que o que a gente recomenda é a utilização da logística no mercado local para justamente você ser mais competitivo no mercado americano. Boa, Renato, quer responder essa? Vamos lá. Pergunta do Thiago aqui. Pessoal, já vendo na Amazon como criar minha loja oficial. E aí aqui eu estou imaginando que é na amazon.com.br e aí como que é essa expansão da conta, né? Então, se você hoje já tem conta na amazon.com.br, a melhor maneira de começar é se inscrever no link que a gente colocou no QR Code, mostrar o interesse, e aí sim a gente vai conseguir fazer essa expansão. Se você for um dos selecionados, a gente conseguir fazer essa expansão para a Amazon nos Estados Unidos. E, de novo, se você não for selecionado nesse momento, a gente já vai conseguir abrir para todas as empresas. US Decor Brasil. Caso faça registro no INPI e consiga uma store na Amazon Brasil, essa store também estará disponível na Amazon Estados Unidos e em outros países também? Ou temos que fazer o registro nos Estados Unidos também? Boa pergunta. Para dar um pouco de contexto, né, para o pessoal, o que é uma store? Né? Basicamente, a store é uma loja oficial, né, igual o Renato mostrou aqui no final da apresentação, em que você consegue construir ali a sua marca, colocar imagens, vídeos, então fazer toda uma identidade visual ali dos seus produtos. Para você ter acesso a essa ferramenta, você tem que ter o registro dentro do registro de marca da Amazon, que é o que a gente chama de Brand Registry, tá? Uma vez que você tem o registro de marca aqui no Brasil, você não vai precisar fazer de novo esse registro lá nos Estados Unidos, mas você tem que fazer uma expansão desse registro para lá, tá? E aí é importante ressaltar que você tendo registro no INPI não significa que você vai estar protegido contra os direitos, né, de propriedade de marca lá nos Estados Unidos, tá? Mas você vai ter acesso às ferramentas da Amazon para você poder construir essa parte da sua marca. Quando você tem a sua loja montada aqui no Brasil, você consegue sim aproveitar algumas informações, mas mesmo assim você vai ter que precisar construir algumas coisas novas lá na sua conta dos Estados Unidos. E acho que só complementar um pouquinho disso, a gente recebeu uma chamada aqui, a gente tem mais uma pergunta. Só para complementar um pouquinho disso, você não precisa ter o trademark, né, que é o INPI lá dos Estados Unidos, você consegue ter acesso a esses benefícios com o INPI aqui do Brasil, e a proteção de marca dentro da Amazon, ela é verdadeira, tá? Então, por exemplo, dentro da Amazon.com você está protegido, então se você tiver algum tipo de problema com esse registro de marca pelo INPI, seja na Amazon no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, você está protegido, mas se você estiver dentro dos Estados Unidos, mas vendendo em outros canais, tiver algum outro empresa, algum malfeitor fazendo isso, aí sim você não está protegido. Pessoal, bom, só para... Vai lá, Bru. Eu ia só fazer o fechamento aqui, né, que a gente vai ter uma próxima sessão para responder uma última pergunta, e eu sei que tem várias outras dúvidas aparecendo aqui no chat, então convidar vocês aí para participar da sessão extra que a gente vai ter de suporte, tá, para poder responder essas outras dúvidas que não deu tempo aqui, por causa desses contratempos que a gente teve, mas vamos responder a última do Vinícius. É possível enviar um container fechado para o armazém da Amazon? Podemos levar diversos produtos dentro de um container? Sim, Vinícius, é possível você enviar, tá, um container com vários produtos dentro, não precisa ser um produto único. É só importante mencionar que, dependendo do tipo de produto, existem alguns limites de estoque que você precisa acompanhar dentro da sua página de vendedor, para entender se essa quantidade que você quer enviar de primeira, ela de fato vai estar disponível para você enviar. É só esse o pré-requisito, mas você consegue sim. Tá. Legal, acho que a gente deu tempo. De novo, queria agradecer a todo mundo.
convidar vocês para ficarem aqui para escutar as histórias da Madeza e da Plugit, e 4h30 a gente volta para responder mais perguntas. Bacana, muito obrigada, Bruna e Renato. O time está super afinado, hein? Mandaram super bem. Obrigada, viu? Obrigado, Mônica. Tchau, tchau. A gente não é especialista, eu estou mais repassando a mensagem aqui, um pouco do que a gente vê na prática, tá bom? Na minha conta profissional, pergunta da Rita. Na minha conta profissional tem a opção de vender para Estados Unidos, Canadá e México. É só clicar nessas opções para vender para esses mercados. Após seguir os passos que informou, não preciso então pagar as taxas de cada local, já que na minha conta constam estes mercados como aptos. Exato, Rita. Utilizando a conta unificada, você paga uma taxa única, que é uma taxa de R$ 39,99, e você consegue vender em todos esses países disponíveis da América do Norte, que é, no caso, né, da conta unificada, que é Estados Unidos, Canadá, México e Brasil, que é o que a gente considera aqui. Então, você vai pagar somente uma mensalidade. Boa. Pergunta da Nolis Books Editora. Atualmente eu já exporto livros para o exterior. Sou obrigada a utilizar o FBA nos Estados Unidos ou posso utilizar uma tabela de fretes como na venda aqui? Excelente pergunta. Não é obrigatório, tá, a utilização do FBA para você começar a vender nos Estados Unidos. Então, não é um pré-requisito utilizar a nossa logística. É mais uma recomendação pelo fato de ter todos esses benefícios que a gente mencionou aqui anteriormente, né? De ter a logística mais rápida, de você também fazer com que o consumidor não demore um prazo muito grande para receber essa mercadoria. Então, é mais por esse motivo. Mas sim, se você quiser começar utilizando a sua tabela de fretes e mandar direto do Brasil, também é possível, tá? Mas só reforçando esse ponto que o que a gente recomenda é a utilização da logística no mercado local para justamente você ser mais competitivo no mercado americano. Boa, Renato, quer responder essa? Vamos lá. Pergunta do Thiago aqui. Pessoal, já vendo na Amazon como criar minha loja oficial. E aí aqui eu estou imaginando que é na amazon.com.br e aí como que é essa expansão da conta, né? Então, se você hoje já tem conta na amazon.com.br, a melhor maneira de começar é se inscrever no link que a gente colocou no QR Code, mostrar o interesse, e aí sim a gente vai conseguir fazer essa expansão. Se você for um dos selecionados, a gente conseguir fazer essa expansão para a Amazon nos Estados Unidos. E, de novo, se você não for selecionado nesse momento, a gente já vai conseguir abrir para todas as empresas. US Decor Brasil. Caso faça registro no INPI e consiga uma store na Amazon Brasil, essa store também estará disponível na Amazon Estados Unidos e em outros países também? Ou temos que fazer o registro nos Estados Unidos também? Boa pergunta. Para dar um pouco de contexto, né, para o pessoal, o que é uma store, né? Basicamente, a store é uma loja oficial, né, igual o Renato mostrou aqui no final da apresentação, em que você consegue construir ali a sua marca, colocar imagens, vídeos, então fazer toda uma identidade visual ali dos seus produtos. Para você ter acesso a essa ferramenta, você tem que ter o registro dentro do registro de marca da Amazon, que é o que a gente chama de Brand Registry, tá? Uma vez que você tem o registro de marca aqui no Brasil, você não vai precisar fazer de novo esse registro lá nos Estados Unidos, mas você tem que fazer uma expansão desse registro para lá, tá? E aí é importante ressaltar que você tendo o registro no INPI não significa que você vai estar protegido contra os direitos, né, de propriedade de marca lá nos Estados Unidos, tá? Mas você vai ter acesso as ferramentas da Amazon para você poder construir essa parte da sua marca. Quando você tem a sua loja montada aqui no Brasil, você consegue sim aproveitar algumas informações, mas mesmo assim você vai ter que precisar construir algumas coisas novas lá na sua conta dos Estados Unidos.
E acho que só complementar um pouquinho disso, ó, a gente recebeu uma chamada aqui, a gente tem mais uma pergunta. Só para complementar um pouquinho disso, você não precisa ter o trademark, né, que é o INPI lá dos Estados Unidos, você consegue ter acesso a esses benefícios com o INPI aqui do Brasil, e a proteção de marca dentro da Amazon, ela é verdadeira, tá? Então, por exemplo, dentro da Amazon.com você está protegido, então se você tiver algum tipo de problema com esse registro de marca pelo INPI, seja na Amazon no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, você está protegido, mas se você estiver dentro dos Estados Unidos, mas vendendo em outros canais, tiver algum outro empresa, algum malfeitor fazendo isso, aí sim você não está protegido. Pessoal, bom, a gente só tem... para... Vai lá, Bru. Eu ia só fazer o fechamento aqui, né, que a gente vai ter uma próxima sessão para responder uma última pergunta, e eu sei que tem várias outras dúvidas aparecendo aqui no chat, então convidar vocês aí para participar da sessão extra que a gente vai ter de suporte, tá, para poder responder essas outras dúvidas que não deu tempo aqui, por causa desses contratempos que a gente teve, mas vamos responder a última do Vinícius. É possível enviar um container fechado para o armazém da Amazon? Podemos levar diversos produtos dentro de um container? Sim, Vinícius, é possível você enviar, tá, um container com vários produtos dentro, não precisa ser um produto único. É só importante mencionar que, dependendo do tipo de produto, existem alguns limites de estoque que você precisa acompanhar dentro da sua página de vendedor, para entender se essa quantidade que você quer enviar de primeira, ela de fato vai estar disponível para você enviar. É só esse o pré-requisito, mas você consegue sim. Tá. Legal, acho que a gente deu tempo. De novo, queria agradecer a todo mundo, convidar vocês para ficarem aqui para escutar as histórias da Madeza e da Plugit, e 4h30 a gente volta para responder mais perguntas.